Fala dentista, aqui é Alan Matos, fundador e sócio da WiseLink, uma empresa especializada na implementação de processos de vendas através da internet, em empresas de empreendedores em todo o Brasil. E neste vídeo eu vou estar explicando para você, dentista, como uma venda de tratamento odontológico acontece, tá? Então a gente espera que no final desse vídeo você consiga entender toda a jornada de compra do seu potencial paciente para que você consiga otimizar cada uma dessas etapas, tá? E para conseguir mais pacientes, aumentar o faturamento da sua clínica, a influência aí da sua clínica na região de atendimento, tá? A jornada de consumo, tá? Das pessoas, dos clientes, ela é a mesma independente daquilo que você vende, tá? Isso não é específico do segmento odontológico. Qualquer coisa que você for comprar, você vai passar é, por essas etapas, tá? E quais são essas etapas que pertencem, né, à jornada de consumo das pessoas, tá? É a fase da descoberta, a fase da atração, a fase da consideração, a fase da ação e da apologia, tá? E o que significa cada uma dessas etapas para o segmento odontológico, tá, dentista? A fase da descoberta é quando o seu paciente descobre que sua clínica existe, tá? Então, em algum momento, o seu cliente, o seu paciente descobriu a sua clínica, seja através de uma divulgação, seja através de uma indicação, né? O seu paciente descobriu que você existe, que você tinha uma oferta interessante para ele, né? Ele se sentindo então atraído pela oferta que sua clínica oferecia, tá? Ou seja, você tendo a atenção e atraindo ele, tá? E logo em seguida ele, entendendo que aquilo fazia sentido para ele, ele buscou mais informações, né, falando com a sua secretária, com a sua CRC, tá? Ou entrando mesmo no seu site, pesquisando mais sobre você, né? Que significa a fase da consideração, quando o seu paciente ele busca mais informações. É aqui que ele, inclusive, faz o agendamento da avaliação com você, tá? Uma vez que o seu paciente agendou, compareceu, ele vai para a fase da ação. E nessa fase da ação é quando ele compra o tratamento, quando ele realmente contrata o tratamento odontológico que você oferece, tá? E uma vez que ele contratou o seu tratamento odontológico, ele vai para a fase da apologia. E o que é a fase da apologia? É quando o seu paciente ele te recomenda, né? Quando você garante a retenção desse paciente, né? Existem muitos dentistas que têm dificuldade de reter os seus pacientes até o final do tratamento, principalmente em tratamentos ortodônticos convencionais, né? Em que o paciente ele não conclui o tratamento, né? E o dentista fica com prejuízo. Então, é, é, se você faz um bom trabalho nessa etapa aqui da apologia, você garante a retenção dos seus pacientes, ou seja, a maior parte dos tratamentos adquiridos, eles são concluídos. É aqui também que o seu paciente, ele recompra a mais vezes na sua clínica, né? Você garante a recompra, ou seja, o paciente volta na clínica a cada 6 meses ou periodicamente para as consultas preventivas. E é aqui também que ele se torna um defensor da sua marca, tá? Quando ele realmente indica você para mais pessoas, para amigos, familiares, tá? Então, é muito importante essa fase da apologia, tá? Então, eu entendo que você entendeu a relação, né, de cada uma dessas etapas. Você mesmo deve estar percebendo isso na realidade aí, quando você vai comprar alguma coisa, né? Então, perceba como isso é real, né, no dia a dia das nossas vidas e também no seu paciente, tá? E como que isso, tá, dentista? Você pode influenciar para conseguir vender mais em seu consultório, em sua clínica, tá? Na fase da descoberta, você pode estar agindo de maneira a divulgar a sua clínica de maneira mais efetiva, tá? Existem duas formas basicamente de você divulgar a sua clínica: a forma online e a forma offline, tá?
E cada uma dessas opções existem vários canais, vamos dizer assim, tá? Existem clínicas que investem muito, né, em panfletagem, em rádio, TV, carro de som, né, que são mídias offline, tem o seu lado bom, as suas vantagens, né, nisso, tá? Mas a gente recomenda que para você ter mais projeção, para você ter mais alcance de pessoas, né, mais eficiência e mais retorno garantido do seu investimento, que você realmente invista nas formas online de divulgação da sua clínica, tá? Para você conseguir alcançar o máximo possível de pessoas nessa fase de descoberta, tá? Então, o que a gente recomenda que você faça? Como você pode estar influenciando nessa etapa aqui de descoberta, tá, dentista? É um conjunto de anúncios de exploração, tá, para múltiplas ofertas. Então, existem 2 plataformas em que você pode divulgar de maneira segmentada, para o seu público-alvo, tá? Essas plataformas são o Facebook Ads e o Google Ads, especialmente o Google Ads, é aquela que a gente recomenda que você comece primeiro, justamente porque você consegue atrair as pessoas que já estão na fase da consideração, ou seja, as pessoas que já têm consciência, de um problema, né, elas têm o problema, estão conscientes desse problema e estão ativamente pesquisando por um dentista, ou seja, estão considerando contratar um dentista para resolver um problema bucal dela, tá? Então, imagina que as pessoas que estão no Google são pessoas que não têm indicação, são pessoas que estão buscando do Google a indicação, né? Então, por isso que a gente recomenda que você busque a demanda existente, que é a demanda que está no Google inicialmente, tá? E você estando ali nas primeiras colocações na rede de pesquisa do Google, é uma maneira muito eficiente e muito eficaz de você conseguir melhorar essa etapa da descoberta da sua clínica, tá? No Facebook Ads, a gente está falando de redes sociais, tá? E então a gente está falando de demanda potencial. O que, que isso significa? São as pessoas que precisam ir ao dentista, né? Como a gente sabe, as pessoas precisam ir a cada 6 meses ao dentista, mas procrastinam a ida. Então imagina que a maioria dessas pessoas estão nas redes sociais e você consegue acessar elas através do Facebook Ads, tá? Fazendo anúncios tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Para que essas pessoas aí sejam despertadas a agir em favor de um agendamento, uma avaliação na sua clínica, tá? Então os anúncios aqui, eles precisam ter ofertas específicas, então se você estiver anunciando um implante dentário, o seu anúncio precisa estar falando de implante dentário, tá? Porque o público vai ter que ser segmentado para as pessoas que são beneficiárias desse tratamento, tá? Então você precisa ter esses anúncios segmentados, tá? Então essa é a forma que a gente recomenda que você atue na divulgação aí para a descoberta da sua clínica. Um outro fator importante também que colabora para a descoberta da sua clínica é parcerias com influenciadores, tá? Importantes da região. O marketing de influência é uma maneira muito inteligente e muito eficaz atualmente de você conseguir atrair pacientes qualificados, né? Então, entenda quais são as pessoas que têm uma influência grande na sua região de atendimento, perceba se o público que essas pessoas alcançam, né, a audiência dessas pessoas são realmente parecidas com o perfil de paciente ideal da sua clínica e faça uma parceria com elas, né? Ah, faz bastante sentido, pode realmente entregar um bom resultado para sua clínica, tá? E criação e distribuição de conteúdo relevante para atrair audiência. Então a gente sempre fala que você precisa ter, tá, dentista? A gente sabe que a vida do dentista é complexa, é difícil a questão de tempo, né? Então, ainda mais produzir conteúdo para as redes sociais, né, é uma tarefa maior, né? Enfim, dá trabalho, a gente sabe, mas a gente não recomenda, né, que você seja aquele dentista blogueiro, aquele dentista que fica fazendo dancinha. Não, a gente recomenda que você tenha um conteúdo, tá, personalizado à sua clínica, tá?
mas objetivo, ou seja, com conteúdo de bastidores da sua clínica, com conteúdo da sua equipe, com você explicando sobre os tratamentos, tá? Com depoimentos de pacientes, com provas sociais de resultados de tratamentos que você já teve, tá? Antes e depois, ali no feed. Então, tudo isso são conteúdos, né? Estratégia de distribuição de conteúdos que vão realmente entregar resultado para que, uma vez que um potencial paciente é impactado por um anúncio, ele é impactado por alguma ação da sua clínica, ele vá pesquisar um pouco mais sobre você nas redes sociais e ele encontre um perfil organizado, com credibilidade, confiança, que passe confiança para que ele realmente entre em contato com você, tá? Então, essas são as recomendações que a gente passa para você para ajudar nessa parte aí da jornada de compra do seu cliente, tá? Do seu paciente, na fase de descoberta. Uma vez, então, que você fez um bom trabalho aqui, tá, dentista? Você vai conseguir atrair pacientes, tá? Então, nessa fase, da atração, a gente recomenda que, você tenha realmente, anúncios que foquem na dor do paciente, tá? Então, as pessoas, elas se movem por 2 coisas, ou elas se movem pela dor ou pelo desejo, pelo prazer por algo, né. Então, só que a maioria das pessoas, elas, se movem pela dor, né, pelo medo, por algo, que elas estão incômodas, né. Então, quando você realmente toca, se conecta com a dor das pessoas através do seu anúncio, tá, você consegue fazer ela agir, né, e atrair mais essas pessoas em favor, da sua clínica, tá. Então, a gente realmente recomenda que para você aumentar o nível aí da atração em relação às suas ações de marketing, as suas campanhas de divulgação, que você tenha aí um cuidado maior em relação à copy, né, que esteja bastante persuasiva em relação à dor, do seu potencial paciente, tá. Então, um paciente de implante, por exemplo, a gente sabe que ele tem dificuldades relacionadas à mastigação, autoestima, né. Então são fatores que você pode estar explorando ali na copy do seu anúncio, no próprio, discurso, né, na hora do vídeo que você for fazer para o anúncio, que realmente vão entregar bons resultados, tá. A gente também recomenda que, para você melhorar a fase da atração, dos seus pacientes, páginas específicas para tratamentos, com copy persuasiva, tá, com depoimentos e provas sociais. Então, novamente, um grande erro, né, das clínicas é fazer um anúncio, fazer uma divulgação e enviar, esse paciente para uma página genérica. Então, se você divulga, implante dentário, você precisa enviar esse paciente para uma página, para um conteúdo que fale especificamente de implante dentário. As pessoas buscam por algo, elas querem encontrar esse algo, tá? Então isso facilita bastante na fase da atração, e a gente espera que, com esse, trabalho bem feito, né, você fazendo um trabalho bem feito aqui, você consiga, levar as pessoas para a fase da consideração, tá. Então, uma vez que você, se fez, saber, né, se fez ser descoberto pelos seus potenciais pacientes, fez uma oferta atrativa, que realmente chama a atenção, né, e fez com que esses potenciais pacientes considerassem entrar em contato com você para fazer um agendamento, tá? Aí você, dentista, precisa atuar especificamente aqui nesses pontos, para você conseguir otimizar essa fase da consideração, tá? Então aqui você precisa ter informações acessíveis sobre os seus tratamentos, como a gente falou, você precisa ter informações sobre sua clínica, você precisa ter meios de contato bem acessíveis da sua clínica, então o Google Meu Negócio preenchido de maneira completa, bio do Instagram com WhatsApp, link do WhatsApp preenchido, ou Linktree com informações de site,
meios de contato para facilitar o acesso à informação do seu paciente, tá? Você precisa garantir na sua estrutura digital, dentista, o acesso à informação a você, à sua clínica, tá? Então isso ajuda na fase da consideração, tá? Você precisa ter um time de atendimento treinado, tá? Secretário CRC. Algumas clínicas têm a consultora de relacionamento ao cliente, né, que é um profissional de vendas dedicado ao relacionamento ali com o paciente, tá? E a gente recomenda que seja dessa forma, mas a gente entende que não é a realidade de todas as clínicas. Mas independente, se você tem uma CRC ou uma secretária, você precisa ter uma equipe de atendimento orientada para vendas, uma equipe de vendas de alta performance, que consiga converter os leads, esses potenciais pacientes atraídos através do marketing, em agendamentos, tá? Então, existem boas práticas, existem técnicas para que você consiga fazer isso, tá? Então, é dessa forma que você consegue influenciar aqui na fase de consideração, treinando essa equipe, tendo uma equipe de alta performance, tá? Um FAQ acessível nas páginas de tratamento, então, é, o que que é um FAQ? Perguntas e respostas. Então imagina que o seu paciente ele tem algumas perguntas, algumas objeções já de antemão, que você já sabe que, são perguntas frequentes, e que você já pode deixar isso respondido na sua própria página do seu site, que fala especificamente daquele tratamento, né. Normalmente, pacientes de implantes, se você tem uma página de implante, já coloca lá as objeções que ele possa ter quanto a preço, quanto se ele vai ficar sem dente durante o tratamento, se vai doer, qual que é o prazo do tratamento, informações dessas que podem facilitar a, a consideração dele em efetivamente entrar em contato com você e fazer um agendamento, tá? Área de depoimentos de pacientes, então isso influencia fortemente na consideração do paciente. Então, se você tem pessoas que fazem boas avaliações do seu consultório, se você tem ali um Google Meu Negócio com boas avaliações, né, que não estejam abaixo de 4, tá? Com notas 3, 2, 1, tá? Isso não pode, isso vai realmente influenciar muito na taxa de conversão ali dos seus potenciais pacientes que vêm através do Google de maneira orgânica, tá? Então, garanta depoimentos, tá? Positivos, né? Avaliações positivas sobre sua clínica, tá? E aqui a gente sugere que você tenha um serviço de CS, né? De sucesso do cliente, para minimizar as avaliações ruins de pacientes. Então, para evitar que esses pacientes, né, que tiveram alguma experiência negativa com a sua clínica, deixe alguma avaliação de maneira pública nas redes sociais ou no Google, você pode instituir um canal direto, tá? Para que essa pessoa ela fale diretamente com você e você consiga tratar tudo isso de maneira mais privada para não comprometer essa fase aqui da consideração, tá? Uma vez então que o seu paciente ele avançou na fase de consideração, fez o agendamento e compareceu, você então tem a oportunidade de fazer uma avaliação e uma apresentação de um plano de tratamento, tá? E é aqui que você tem que dar o show, dentista, é aqui que realmente você tem que fechar o tratamento, tá? É aqui que você tem que mostrar sua habilidade de vendas para converter esse potencial paciente em efetivamente um paciente da sua clínica, tá? Então a gente sempre recomenda que você tenha um atendimento humanizado, um atendimento que se importe com esse paciente, um atendimento que realmente se conecte com o paciente, tá? Então, não seja aquele atendimento mecânico, aquele atendimento de volume, aquele atendimento que é automático demais. Hoje as pessoas estão cada vez mais exigentes, e você precisa estar de acordo com isso, tá? Então, você precisa, se você não é o dentista da sua clínica que faz a avaliação, tá? Os seus dentistas avaliadores, né? Os seus dentistas que fazem os orçamentos, eles precisam ter essa habilidade de vendas, tá? Uma habilidade orientada para vendas. A gente recomenda que para os dentistas estudar a técnica do spin selling, que é uma técnica de perguntas
lógicas que fazem com que o próprio paciente, que o próprio cliente se dirija à compra daquele serviço ou produto, tá. Então a gente sempre fala que o melhor vendedor é aquele que ouve melhor e faz as melhores perguntas, não aquele que, fala melhor ou que, fala bem, se comunica melhor, tá. Então, o Spin Selling basicamente ele se resume num conjunto de perguntas de situação, de perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade, fazendo que o próprio paciente chegue à conclusão de que ele necessita daquele tratamento, tá. Então é uma maneira bem interessante, a gente não passa script, até porque cada paciente é um paciente, né, o diálogo, o discurso ali na avaliação é diferenciado, é diferente, então a gente passa um framework, né, que com base nesse spin selling que o próprio dentista pode estar tendo como referência para estar fazendo as perguntas certas no momento certo, tá? E também o dentista precisa estar preparado para as objeções, porque é ali dentro do consultório, na hora da avaliação, que o paciente, uma vez que foi apresentado o orçamento, né, foi discutida ali as condições, ele vai apresentar as objeções, né? Essas objeções podem ser das mais variadas possíveis, mas as mais frequentes são de preço, de medo de doer, de prazo, de desconfiança quanto ao dentista, se ele precisa fazer aquilo naquele momento. Então, são todas objeções que você, dentista, precisa estar preparado para contornar ali no momento da avaliação e conseguir aí aumentar suas taxas de fechamento. É dessa forma, tá? Que você influencia nessa fase da ação. Ele passando então pela fase da ação, comprando o seu tratamento, ele vai para a fase da apologia. E você, como dentista, influencia aqui da seguinte forma: tendo um programa ativo de indicações, tá? Diferentemente das indicações passivas, que a maioria dos dentistas crescem, né? E isso acaba, de certa maneira, aí limitando o crescimento da maioria desses dentistas, é tendo um programa ativo de indicações. O que isso significa? É você tendo recompensas que visam estimular os seus pacientes a indicar a sua clínica para amigos e familiares, tá? A metodologia que a gente utiliza, que a gente indica para os nossos clientes aqui na WiseLink é justamente fazer uma primeira pesquisa com os melhores pacientes da clínica, perguntando para eles o que eles gostariam de receber em forma de recompensa para indicar um amigo ou um familiar para a clínica, tá? Por quê? Os programas de indicação, eles funcionam quando a recompensa é atrativa e estimula a pessoa a indicar, né? Então, o maior erro que um empresário ou um dentista pode fazer é tirar uma ideia de recompensa da cabeça e colocar isso como algo que ele supõe que o paciente dele gostaria de receber, tá? Antes de entender com o próprio cliente, com o próprio paciente, se é aquilo que ele efetivamente quer. Então, fazendo essa pesquisa inicial, você consegue ter insights, consegue ter ideias que realmente podem aí, fazer com que o seu programa de indicação funcione. A gente sabe que ter uma recompensa interessante, que atrai o seu paciente a indicar, não é suficiente. É importante que você tenha o processo de ativação desse programa de indicação frequente na sua clínica, que isso se torne cultural na sua clínica, né? A lembrança do programa de indicação para o seu paciente, que é um dos fatores que mais prejudicam a ineficiência e ineficácia dos programas de indicação é justamente a falta de lembrança dos profissionais, né, da empresa que tem o programa de indicação, de que aquele programa existe para os clientes dela. Né? Então, na realidade, os clientes eles esquecem que existe aquele programa e por isso não indicam. E fazendo aí com que o programa de indicação fracasse, tá? Então, é uma forma inteligente
uma forma mais previsível de você ter indicações na sua clínica que a gente recomenda e que pode contribuir muito nessa fase da apologia, tá? E por fim, o processo de encantamento do pós-compra para criar uma experiência memorável. Então, não precisa, no mundo de hoje, você fazer muito no processo de atendimento, né, de encantamento, para você conseguir se destacar. A gente sempre brinca que não existe concorrência, porque a concorrência tem um nível muito baixo em relação à prestação de serviço, né, ao atendimento em si. Então, se você fizer o mínimo, né, garantir ali a satisfação da entrega, ter ali um atendimento é, diferenciado, já vai te garantir anos-luz à frente do seu concorrente. Eu tenho certeza que você vai conseguir garantir aí um atendimento memorável e ficar aí na memória do seu paciente, tá? Então, dentista, é isso daqui que a gente recomenda para você estar executando na sua clínica na jornada de compra do tratamento odontológico do seu paciente, tá? Então, a gente espera que você consiga identificar em qual etapa você precisa otimizar e aquela que você já identificou que você está fazendo bem, né? Será que você precisa melhorar a descoberta da sua clínica, explorando mais canais de divulgação para você alcançar mais potenciais pacientes, para que você consiga atrair mais pessoas de acordo com a sua oferta, né? Ou seja, se você está divulgando bastante, mas você não está conseguindo atrair muitas pessoas para entrarem em contato com você, então o que você precisa fazer para melhorar a sua oferta, torná-la mais atrativa para que as pessoas realmente sintam interesse em fazer um tratamento odontológico com você? Ou se você até consegue atrair as pessoas, mas você não consegue fazer com que elas agendam e compareçam na avaliação, né? O que você pode estar fazendo aqui na etapa de consideração para aumentar as taxas de conversão nessa etapa do seu funil de vendas, tá? Mas se você até consegue trazer as pessoas para sua clínica, mas não consegue fechar tratamentos, o que você pode estar fazendo aqui na etapa de fechamento para conseguir otimizar e fechar mais tratamentos com seus pacientes? Será que você precisa ter mais habilidades de venda? Será que você precisa ter um treinamento mais específico de performance, de boas práticas de vendas para conseguir efetivamente garantir que um paciente de frente com você, você vai conseguir fechar um tratamento? Ou se você até fecha tratamento, mas você não consegue estimular a sua base de pacientes a vir recorrentemente ou até mesmo concluir os tratamentos, tá? E vir recorrentemente para agendar avaliações de consultas preventivas ou até mesmo estimular as indicações, né? E ter efetivamente aí promotores da sua marca. Então, entendendo, né, cada etapa aqui desse processo de vendas, né, essa jornada de consumo do seu paciente, você vai conseguir atuar mais especificamente aí naquilo que precisa ser melhorado na sua clínica, tá? Espero que esse conteúdo tenha sido esclarecedor para você e relevante, tá? E aqui na descrição tem mais informações que a gente imagina que seja do seu interesse, alguns links, tá? E eu agradeço a sua atenção. Obrigado.